Pessoal, caso alguém não esteja vendo ou ouvindo, tanto eu quanto qualquer um dos ministrantes, manda no chat, por favor, reforçando o pedido de deixarem pelo menos os microfones no mudo, que é para não atrapalhar, interferir com a mesa redonda, tá? E aí, já iniciando nossas conversas aqui, né? Eu queria agradecer principalmente a galera que se dispôs a vir, né? A Vânia, a Kézia, o Vitor, por estarem aí com a gente, trazendo esse assunto de extrema importância, que infelizmente a gente ainda tem que falar, mas tem que falar mesmo. E aí, relembrar vocês, assim, que nós do CACEM estamos bolando esses webinários para o crescimento de todo mundo, né? Não só dos alunos do IF, não só da mecatrônica, mas um crescimento geral de todas as pessoas que quiseram vir aqui hoje, tá? A gente queria agradecer vocês também por terem vindo ouvir, aprender, também compartilhar. E aí, queria até falar para vocês que caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, podem lançar no chat, que depois a gente vai estar fazendo essa leitura para os ministrantes, para não ficar uma coisa muito confusa, né, atrapalhando a linha de raciocínio às vezes. E eu passo a palavra agora, né, para a nossa mediadora, a Vânia, tia Vânia para os íntimos do IF, nossa querida tia Vânia. Saudades, tia Vânia, e a mesa é sua. Saudades. Boa noite a todos, todas. Gostaria de dar boas-vindas. Você está travando um pouquinho, tia Vânia. Iniciativa da Sarona, essa discussão. Vamos ver. Tia Vânia, você está travando um pouquinho aí, está picotando. Tá bom. Então, voltando um pouco, o racismo tem sido um assunto muito debatido nas últimas semanas, né? Haja visto o caso do George Floyd, do João Pedro, da menina Ágata, do Miguel, que caiu do 9º andar de um prédio devido ao descuido de uma pessoa que deveria estar pelo cuidado dele. E a pandemia do Covid também, ela está expondo muito as desigualdades, né? Assim, a gente percebe a maneira como as pessoas estão sendo tratadas, como elas estão tendo acesso à saúde, e a estrutura toda, ela é excludente, e ela massacra cada vez mais os indivíduos negros, né? É o momento, então, da gente discutir sobre isso. E, para tanto, a gente tem aqui a Kézia e o Vitor, né? Então, eu chamo para falar um pouco sobre essa vivência, sobre o assunto, o Vitor. Vitor, está nos ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Vitor? Eu estou tentando ativar a câmera aqui, mas não estou conseguindo. Aí, agora apareceu. Vocês estão conseguindo me ver, pessoal? Conseguindo te ver. Beleza. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, tá? Fiquei muito honrado em poder estar participando com vocês. Quando foi me feito o convite, eu propus contar um pouco da minha história de vida, né? Das situações que eu vivenciei ao longo de várias etapas e que remetem a esse tema do racismo. Eu preparei uma breve apresentação apenas para poder gerar essa linha de raciocínio. Eu estou compartilhando com vocês agora. Vocês conseguem ver? Já está dando para ver, Vitor. Um instante. Certo. Então, assim, por que é um pouco da minha história de vida, né?
às vezes as pessoas olham para a gente, vê, por exemplo, na situação, né, na condição que eu estou hoje, como um servidor público, professor, e não imaginam a trajetória que a gente passa para chegar onde a gente está. Então, a respeito da minha origem, né, acho que é muito importante isso. Eu trago para vocês meu pai e minha mãe. Não sei se vocês já estão vendo aí. Meu pai é o Luciano, minha mãe, a Sandra. A minha família é de origem humilde. Meu pai é de Conselheiro Lafayette e minha mãe é daqui da região de Juiz de Fora. E meu pai é negro e minha mãe é branca. Né? Entrando nesse assunto a respeito da minha história, o slide mudou para vocês? Alguém pode dar esse feedback? Porque para mim está travado. Ainda não, Vitor. Agora mudou. Certo? Beleza. Infância. Então, e trazendo um pouco dessas etapas que eu vou citar a respeito da minha infância, inicialmente, os meus pais, eles são de origem humilde. Meu pai, a maior parte da vida dele, trabalhou de fiscal de supermercado. E minha mãe, a maior parte da vida também foi do lar durante a minha infância. E o primeiro contato que eu tive com o preconceito das pessoas foi quando eu era criança, pelo fato da minha mãe ser branca. Quando a gente ia viajar entre Lafayette e Juiz de Fora, né, porque as famílias são divididas, a minha mãe era a única mãe que, no momento de entrar dentro do ônibus, ela tinha que apresentar a minha documentação, porque era tido como estranho uma mãe branca com um filho negro. Isso é claramente um desrespeito, porque ela era a única mãe que tinha que fazer essa apresentação. Não é que é errado que as mães tenham que trazer mostrar, né, a documentação do filho, mas por quê? Por que seria estranho uma mãe, só a mãe que tem um filho negro, a mãe branca que tem um filho negro, que teria que apresentar essa documentação? Então, assim, esse foi o primeiro contato onde a gente vê como a percepção das pessoas são preconceituosas a respeito disso. Mas a minha infância, ela foi tranquila. A maior dificuldade que a gente tinha era financeira, e aí eu destaco que isso é uma realidade da maioria dos negros. A gente morava num bairro simples, um bairro humilde, lá de Conselheiro Lafayette, e eu estudava numa escola pública, onde a maioria das pessoas eram negras, a maioria das pessoas eram baixa renda, e é interessante porque à medida que eu fui conseguindo progredir na minha vida acadêmica, que eu consegui passar no vestibular, entrei na graduação, pós-graduação, a gente sente falta dessas pessoas que a gente conheceu na nossa infância. E falando mais da infância, eu morei num lar que, apesar de muito simples, com muitas dificuldades financeiras, não era violento, era um lar tranquilo. E outra coisa que muitos dos negros vivem, né, que é uma infância dificultada nesse sentido da violência, tanto familiar, devido à estrutura social que estão inseridos, quanto externas, como a Vânia já citou os casos mais recentes aí que vieram à mente. E partindo para a próxima etapa, quando eu estava jovem, fui para correr atrás do meu sonho, né, de entrar numa universidade, eu consegui uma bolsa num cursinho pré-vestibular. E essa bolsa é um cursinho particular, e essa bolsa fez com que a minha família tivesse condição de arcar com o pré-vestibular. E aí a gente já começa a ver, né, o que eu citei antes, os amigos da gente, negros, que eu tive na infância, que não conseguiram caminhar. Então, quando a gente chega já no cursinho pré-vestibular,
você já olha para a sala de aula e já vê poucos negros, né? Poucos negros. E isso não é porque os negros têm capacidade inferior, como muitos racistas acreditam. Não é isso. É porque existe toda uma estrutura social que atrapalha, entendeu? Todo um fardo social que prejudica as pessoas negras. E aí, quando eu consegui entrar na graduação, que foi, eu estudei no FMG, no Instituto Federal, semelhante ao IF-Sudeste, né, no campus Ouro Branco. Eu entrei, concorri às vagas reservadas para negros, né, eu fui cotista, e por parte da instituição, eu nunca sofri preconceito por parte dos servidores, mas era perceptível que tinham poucos negros na minha turma e tinham poucos negros servidores também, né? Principalmente professores, tinham poucos professores. Isso é um reflexo muito triste, né? Quando a gente olha para o lado e não vê, a gente vê que existe essa segregação. E durante a graduação aconteceu um fato muito interessante. Eu tive uma aula cujo tema era etnias, né? E o professor levantou esse tema sobre o racismo. Ele trouxe algumas estatísticas, né, mostrando que os negros têm menos participação na política, e a questão da renda também é bem discrepante. A renda familiar dos negros é bem menor, de modo geral, no Brasil, e vários dados nesse sentido, né? E aí ele levantou essa discussão na sala de aula. Aí, nesse dia, eu me senti muito chateado, porque eu pude perceber, através do discurso, né, dos colegas de turma, inclusive de amigos meu próximo, o preconceito. E por quê? É um argumento que muitos utilizam, né? No caso da graduação, um amigo meu virou para mim: Vitor, não existe racismo, não precisa disso de cota, porque olha para você está aqui fazendo uma graduação e você é negro. Só que as pessoas não enxergam, não têm essa visão de que não são todos que conseguem. Não são todos que conseguem. Eu conheço, tenho muitos amigos e colegas que não tiveram condição de chegar na graduação, porque tiveram que trabalhar desde novo para poder ajudar a sustentar a família. E diversas outras questões sociais que a gente observa que a maior parte da sociedade que sofre são os negros, né? E aí, nesse debate, a gente consegue perceber aquele preconceito velado, né? Onde, eu não sou preconceituoso, mas quando você começa a ouvir o discurso da pessoa, você percebe que existe, sim, o preconceito, e o pior, né, é quando se nega que existe o racismo. E aí, ainda na graduação, eu fui passar pelo estágio universitário, né, e foi uma outra experiência também que foi muito desagradável nessa temática, porque no estágio universitário entraram eu e mais um amigo que era negro, como estagiário, e a gente chegou nessa grande empresa e a gente viu que dos engenheiros, né, eu fiz a graduação em engenharia, dos engenheiros, não havia nenhum engenheiro negro nessa empresa. Tinha apenas um trainee que era negro. E assim que acabou o período de trainee desse rapaz, ele foi desligado da empresa. Então, eu estava ali junto com esse outro estagiário que era negro, e um dia a gente chegou a conversar sobre isso. Que a gente olhou e viu os engenheiros da área que a gente trabalhava, não tinha nenhum negro. Não estou querendo dizer que a empresa é racista, mas que mostrar na prática que existe um reflexo de toda essa carga social que os negros carregam. E muitas das vezes, se você não parar e olhar para o lado, você ignora isso e não percebe isso. E é isso que a gente tem que mudar, né? Porque da minha turma, eu
fui a primeira turma de engenharia metalúrgica do IFMG. Foram 9 formandos, 2 negros, né? Então, ou seja, existem negros no mercado de trabalho, né? Usando a minha turma como uma amostra, né? De 9 formandos, 2 eram negros. Então, você chega numa área de uma empresa em que você tem vários engenheiros, muito mais do que 9 engenheiros, e nenhum é negro. Então, assim, é um reflexo de que existe, sim, alguma coisa ainda nos dias de hoje, né? Quando eu cheguei na pós-graduação, não foi diferente. Poucos negros nas salas de aula da pós-graduação, assim como as estatísticas mostram também, né? Eu não me senti de forma nenhuma discriminado, não sofri nenhum tipo de racismo por parte da pós-graduação, mas a gente percebe que o acesso ainda é limitado aos negros, mesmo com todas as políticas, porque é mais do que sistêmico, é social e pessoal, né? E quando eu fui para poder fazer o concurso público, mais uma vez eu me senti um pouco constrangido, né? Em que sentido? Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas hoje a lei determina que existem vagas reservadas para autodeclarados pretos ou pardos. E eu concorri, o primeiro concurso que eu fiz foi para o IFMG de Ouro Branco, de professor lá. E eu coloquei que eu era preto ou pardo na inscrição. E eu fiquei em terceiro lugar no concurso. Só foram aprovados 3 candidatos no final, e eu fui o terceiro candidato. E o que aconteceu? Era uma vaga só e eu fiquei na lista de espera. Mas mesmo na lista de espera, eu tive que passar por uma etapa que chama a etapa de heteroidentificação. E aí eu fui diante de uma comissão, para essa comissão avaliar se eu realmente era negro, como eu tinha autodeclarado, né, no momento de inscrição do concurso. E aí eu fui super bem recebido, não tenho nada a reclamar, o pessoal estava muito feliz com a minha presença ali, mas me foi perguntado, Vitor, como você se sente estando aqui nessa etapa de heteroidentificação? E eu fui sincero, falei a verdade, eu fiquei muito constrangido, não por eles, né, mas porque não basta toda a carga social que a gente tem que carregar por ser negro, a gente ainda tem que provar que a gente é, entendeu? Isso é um constrangimento muito grande, muito grande. Não que essa comissão de heteroidentificação não seja necessária, porque a gente tem também casos recentes de pessoas que tentaram burlar, né, essa lei das vagas reservadas que se autodeclararam negros, quando na verdade não era, né? Caso recente aqui em Juiz de Fora. Então, não que isso não seja necessário, mas é algo que mexe com a gente, que mostra o quão a nossa sociedade precisa evoluir nesse assunto, né? E isso é muito complicado. Aqui no IF Sudeste, sou muito feliz, porque eu nunca sofri preconceito em nenhuma situação, nem com os colegas de trabalho e nem com os alunos. Eu sempre fui muito bem tratado. Mas é muito importante, a gente tem que ter essa consciência, né, que nós temos que ser o agente dessa mudança. Nós temos que ser as pessoas responsáveis por mudar a nossa mente e a mente das outras pessoas. Porque a gente tem que acabar com essa questão de olhar e pensar, é igual, o acesso, esse negócio de racismo não existe, o preconceito não existe, porque tem pessoas que conseguem, né? E aí eu deixo essa frase para concluir nessa reflexão, né? Que minha história de vida não representa a maioria dos negros. Eu consegui ser um servidor público, consegui fazer uma graduação, pós-graduação, mas isso não é o que
acontece com a maioria dos negros. É necessária a mudança, o racismo existe, as pessoas negras são prejudicadas na maioria das vezes, e a gente tem que parar, mas ele conseguiu, então isso não existe. Eu já ouvi esse discurso, né, e sou totalmente contra esse discurso. Igual a respeito das cotas, das vagas reservadas, né? Há muitas, já fui muito questionado a respeito disso, né? Qual que é a sua opinião? Eu acredito que as cotas e vagas reservadas, né, não eram para existir. Não eram para existir por quê? Porque o racismo não era para existir. As vagas reservadas para pretos ou pardos só existem porque existe o racismo. Então, assim, as pessoas querem acabar com as cotas, mas com o discurso de igualdade, mas não querem acabar efetivamente com o racismo. Então, o que eu quis trazer, contando um pouco da história, é isso. Em várias etapas da nossa vida, a gente sente as dificuldades e os preconceitos por ser negro, e o mais triste é que, às vezes, a gente consegue progredir, mas a gente olha para o lado e vê que aquele amigo de infância, aquele irmão, aquele colega negro, ele não conseguiu, ele não está do nosso lado. E tudo isso devido a toda essa carga social, de todo esse racismo e preconceito histórico que acontece no Brasil. Verdade, Vitor. No mais, eu queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade e deixo aberto aí para caso queiram fazer alguma pergunta ou levantar alguma discussão. A gente que te agradece, Vitor. Os meninos já estão coletando as perguntas, tá? Agradecer por compartilhar a sua história de vida, né? As perguntas vão ser coletadas e no final a gente vai repassar para os palestrantes, tá? Eu gostaria de apresentar a Késia. Ei, Késia. A Késia Rodrigues é psicóloga, formada pelo FJF e mestranda em Políticas Sociais e Gestões Públicas, pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Serviço Social da UFJF. Bem-vinda, Késia. Ei, Vânia, vocês estão me vendo? Tudo bem? Tá tudo certinho? Vendo não, estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô vendo também. Agora? Então, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz por participar dessa discussão e por ter esse espaço, esse lugar de fala, de trocas, e eu espero que seja muito fortalecedor para todos nós. Eu queria começar minha fala questionando sobre o título mesmo, né? Que é sobre racismo, saúde e violência. Vidas negras importam e resistem. Mas será que as vidas negras realmente importam? Nas últimas semanas tem sido muito falado sobre essa questão do racismo, né? Algo que o movimento negro em si já fala há 400 anos, né? Há 400 não, há 500. Desde o início da escravidão. Desde que os corpos negros foram sequestrados e trazidos para a América e escravizados. A gente ressalta isso. E agora veio muito com essa questão do Floyd lá nos Estados Unidos, ressurgiu muito o assunto, ressurgiu muitas frases, eu não consigo respirar, vidas negras importam. Mas será que essas frases realmente fazem sentido na nossa vida? Eu pergunto isso porque depois da morte dele, a gente já teve a morte do João Pedro aqui no Brasil, a gente teve a morte do Miguel, que ainda tem gerado uma repercussão muito grande, mas a gente também teve a morte do Ítalo, do Cauã e da Rayane. Tudo semana passada. 3 mortes de crianças negras pela polícia. Então, será que realmente importa? Será que realmente não é mais uma levantada de hashtag? Como que a gente percebe essas mortes? Como que elas viraram nosso cotidiano e a gente não se espanta mais? Nisso também a gente pode falar da morte dos quilombolas, que tem morrido assim, de uma forma instantânea devido ao coronavírus e que nem chega na mídia. Isso a gente está falando de mortes de crianças que ainda tem um espaço na mídia, mas tem muitas mortes de crianças de outros lugares também, que não seja do Sudeste, que nem chega.
e pessoas adultas, logicamente, principalmente a juventude negra. E eu queria questionar isso essa noite. A gente tem um lugar estabelecido desse discurso sobre o racismo nesses últimos meses, mas o movimento negro já tem afirmado isso há muito tempo. E só é dito isso, às vezes, em maio, às vezes em novembro, que a gente joga aquela frase, somos todos iguais, o racismo não existe mais, né? Mas a gente não percebe essas diferenças no nosso dia a dia. A gente não percebe como que corpos negros continuam morrendo e a gente já se acostumou com isso. Um exemplo que eu pensei é quando a gente pensa em holocausto. A primeira coisa que vem na nossa mente é o holocausto do povo judeu, né, que ficou conhecido na Segunda Guerra Mundial. Mas e a escravidão? Não seria um holocausto? E a Guerra do Vietnã não seria um holocausto também para aquela população? E por que a gente não se importa? Por que não é a mesma ferida que gera na gente? Chamar alguém de nazista hoje em dia é uma coisa extremamente pesada, extremamente ofensiva, né? Quando a gente vê o fascismo sendo levantado, o neonazismo, a gente fica assustado. Mas o racismo, a gente já se habituou. A gente já acha que o outro é racista e a gente não consegue ver o racismo que a gente mesmo faz no nosso dia a dia. E quando a gente para pensar nessa dinâmica, porque alguns holocaustos ganham repercussões, ganham livros, ganham história, tem um lugar de trauma, e porque outros não. Isso tudo é baseado no racismo, porque não que eu estou falando que o holocausto judeu não é uma ferida muito grande da humanidade, mas ganhou esse lugar todo de destaque, esse lugar todo de trauma, porque foram seres brancos, foram seres judeus, que eram brancos. Agora, se a gente for ver povos asiáticos, povos negros, africanos, não tem o mesmo lugar de destaque. Então, a gente precisa problematizar. Será que importa mesmo? Quando a gente fala de racismo, saúde e violência, a gente também tem que entender como que tudo isso está ligado. Como que isso tudo ainda é uma retroalização do período colonial que se mantém até o dia de hoje. Quando a gente pensa, por exemplo, que as pessoas que mais morrem no Brasil devido ao coronavírus são povos negros, pobres, homens principalmente, e a gente pensa nessa reabertura louca do comércio, totalmente desconecta com a ascensão da curva, a gente tem que ver como que o racismo está interligado nisso, de como quem que pode morrer, quem que pode contrair uma gripezinha, e quem que a polícia não age dessa forma violenta. Como que a polícia chega no Leblon e como que a polícia chega no Morro? É uma coisa muito óbvia. A população branca desse país pode responder: eu sou cidadã, eu sou engenheira civil. E a população negra não pode nem responder, porque a polícia já chega com tiro, e porrada e bomba. Então, a gente tem que perceber como que essas coisas estão interligadas. Como que a saúde chega para uns e a saúde não chega para outros. Como que a violência executa várias vidas negras e para outros, a violência é um sinal de medo, de pânico, que é do outro. Então, assim, eu quando ganhei esse espaço de fala, que eu já tenho discutido muito sobre a quarentena, muito na quarentena, muito no meu perfil, muito em outros espaços, sobre o racismo, de como que ele é uma marca estrutural do nosso país, de como que a gente não tem como desassociar, a gente não pode falar de educação, do ensino superior, sem falar do racismo, sem falar que essas vidas não entram na universidade, sem a gente fazer essa colocação, por exemplo, que os presídios são compostos por corpos majoritariamente negros, tanto feminino quanto masculino. Então, como que está ligado? A universidade é um espaço embranquecido, é um espaço racista, sim, né? Até o IFE, se a gente for parar para pensar, por ser um instituto federal, óbvio, não é qualquer pessoa que consegue chegar aí, né? Tem a criação de cotas, a gente sabe que é um mecanismo que facilita a entrada dessas pessoas, tem ações de permanência que também ajudam, porque não adianta chegar e não conseguir permanecer nesse espaço de ensino, mas mesmo assim não são todos os corpos que conseguem ocupar esse instituto. Não são todos os corpos que conseguem ter esse ensino de qualidade.
mas a gente também vê um outro movimento, não consegue ter esse ensino, mas consegue se ingressar num sistema prisional, num trabalho informal, consegue ser uma estatística, mas não consegue ser uma vida. Por isso que eu queria muito problematizar isso. Realmente essas vidas importam? E a gente tem que fazer todo esse diálogo também acreditando como que essa noção do racismo no Brasil se construiu. A gente não pode importar uma luta norte-americana que vem com outras performances, que vem com outros movimentos, que aconteceram leis segregacionistas nos Estados Unidos, que o movimento negro, na década de 60, conseguiu algumas vitórias, e hoje eles reatualizam isso. Os Estados Unidos conseguiu eleger um presidente negro, e depois voltou novamente o neofascismo lá, mas conseguiu algumas vitórias, que no Brasil esse processo também aconteceu. O movimento negro conseguiu várias vitórias, conseguiu, inclusive, um plano de saúde integral para a população negra, que foi uma vitória do movimento negro, conseguiu o sistema de cotas, de políticas afirmativas, tudo foi esse movimento negro que também lutou para conseguir. Só que no Brasil a gente vive um racismo velado. A gente vive um país onde o outro é racista. A gente nunca se vê como agente do racismo. A gente sempre vê o outro. E até quando a gente sofre racismo, a gente não quer perceber. A gente quer se esconder, a gente quer falar que muitas vezes o espaço não é racista, a gente quer muitas vezes falar que políticos que são a nosso favor, às vezes, nos causam algum envergonhamento. Mas, na verdade, não são as políticas, é a sociedade que faz com que a gente anule esse quesito cor. É um mito da democracia racial que surgiu no Brasil, onde a gente enxerga que é um país que somos todos iguais, só que não somos. Quando a gente vai falar que a população negra é a mais pobre do país, vem discurso, mas brancos também são pobres. E como se não fosse legítimo a gente levantar essa bandeira que a desigualdade social, ela está junto com a desigualdade racial, elas andam páreo a páreo. A desigualdade da saúde, do acesso à saúde, tem tudo a ver com a questão racial. A violência é uma perpetuação do sistema racista, do sistema colonial. Tudo está interligado, mas a gente tem uma dificuldade enorme de perceber isso, porque esse mito regula a nossa vida até hoje. Esse mito que a gente é um país harmonioso, que o brasileiro é um povo cordial, que o racismo não existe aqui, que a gente vive num paraíso tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. É uma coisa que está tão instituída, que está tão arraigada, que a gente não consegue pensar nas dinâmicas de cores que existem no nosso país. A gente não consegue pensar em como as favelas, por exemplo, e as periferias são ocupadas por corpos negros. E o quanto que o centro é um lugar completamente embranquecido, onde a população negra vem para trabalhar, vem para consumir, mas é só isso. E a gente não consegue fazer esse diálogo, muitas vezes, porque a gente está preso nesse discurso, onde somos todos iguais, onde o racismo já foi superado, a gente é um povo misturado, a minha avó era escrava, minha avó era indígena, então eu não sou racista. Meu tataravô era escravizado e eu não sou racista. E a gente não consegue ver o quanto que essa sociedade consegue ser desigual. O Brasil é um país extremamente desigual, e isso é uma herança da escravidão, isso é herança de um povo que teve uma forma de evoluir socialmente, uma ascensão social mobilizada. Não conseguiu. Quando a escravidão acabou, nada foi feito para reparar isso. Mas quando a gente fala que um povo, ele herda a escravidão de uma forma maléfica, a gente também tem que pensar em um povo que tem benefícios com essa escravidão. Eu acho que o grande problema do racismo hoje em dia, e dessa bandeira que se levanta de hashtag, é que a gente discute o racismo, mas a gente não discute a branquitude. A gente fala de raça, mas não discute da branquitude. Se tem um povo que tem desvantagem devido à escravidão, tem um povo que se favorece com o racismo. Tem um povo que consegue entrar na faculdade
simplesmente porque é branco. E quando a gente fala isso, não estou falando um discurso meritocrático, eu estou falando isso porque eles têm acesso à educação melhor, eles têm acesso ao ensino, não têm que trabalhar, conseguem permanecer nessa universidade ganhando uma bolsa, enquanto outra população mora na periferia, demora 2 horas para chegar na faculdade, o dinheiro da bolsa é para a família. É uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, na pós-graduação. Quem consegue entrar na pós-graduação? São pessoas que conseguem, às vezes, ficar mais 2 anos ganhando R$1.200, se quer que vai ganhar R$1.200, né, com esses cortes do governo, mas que conseguem permanecer ali. Então, a gente tem que pensar sempre, falando do racismo, que a gente tem um povo que é devedor e um povo que é credor. Então, a gente não pode falar de uma forma isolada. O racismo atinge a população negra. Sim, mas atinge a população branca. E atinge com privilégio. Kézia. Sim. Você foi muito provocadora, né? Deixou muita coisa para muita gente pensar. Isso é muito importante. Esse é o início, né? Espero, de uma discussão mais longa, que a gente possa se reunir mais vezes para falar sobre isso, né? Sim. É importante a gente também falar em atitudes antirracistas. Rapidamente, a gente está aqui em 18h48 e vamos abrir para perguntas também. Você quer falar um pouquinho sobre atitudes antirracistas? O que eu, que não sou negro, posso fazer? Sim, eu acho que a primeira atitude é reconhecer essa dívida histórica que você também tem. Quando a gente fala dívida histórica, é que não pode ser pagada substancialmente com tudo que aconteceu, mas que você pode tentar reparar. Então, é reconhecer os privilégios que você tem nisso tudo. Eu também acho muito importante, para além de só reconhecer e voltar atrás nas atitudes que você já foi racista, eu acho muito importante você reconhecer onde você foi racista, voltar atrás e tentar reparar com essas pessoas. E você também consumir, quando eu falo em consumir, não é só comprar produtos de pessoas negras, mas consumir livros antirracistas, consumir a cultura negra, consumir não no lugar de dominador, de apropriar, de chegar próximo às pessoas negras achando que elas têm a obrigação de te ensinar o que é ser antirracista, mas é abrir a possibilidade para essa discussão. Tem livros, tem o Manual Antirracista da Djamila, que é facílimo de ler, tem livros que discutem muito bem essa questão, tem filmes, a gente não pode só ficar preso na questão acadêmica, mas tem filmes, tem podcast, tem Instagram, inclusive tem o meu Instagram lá, que eu faço essa discussão, muito além da terapia. Tem também, para consumir, tem músicas, tem a arte. Eu acho muito importante ocupar esse lugar. E quando a branquitude vai propor esse lugar da luta antirracista, saber que lugar que ela ocupa. É um lugar de uma pessoa que realmente tem uma dívida com essa população, que precisa entender melhor essa dívida, entender melhor os benefícios que ela tem. Eu acho que é nessa questão, assim. Muito bem, Kézia. Qual que é o seu Instagram para a gente te seguir lá? É o Muito Além da Terapia, tá marcado no post lá da live. Nós vamos abrir agora para perguntas, e já tem uma pergunta aqui da Laura. Coloquem aí no chat, gente, se tiver mais alguma pergunta. A Laura pergunta para o Vitor. Vitor, que ficou muito interessada na sua história, por você ser alguém negro na graduação, né, de engenharia, como ela, e pergunta o que você tem feito como professor da área de exatas para modificar e melhorar essa situação, visto que, no geral, o curso de exatas costuma menosprezar muito questões humanitárias. Você pode responder para a gente? Sim, claro. Primeiramente, obrigado pela pergunta, e foi muito bem colocada. Realmente, os cursos de exatas deixam muito a desejar nessa questão humanitária, e isso é algo que a gente tem que trabalhar para mudar. E já, inclusive, né, um comentário
nas DCNs, né, que são as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia, já tem previsto isso, que as instituições têm que oferecer para os alunos essa formação humana, né, esse lado humano das engenharias, não é só números, certo? No meu caso, eu estou na instituição, eu atuei na instituição, na verdade, por apenas 3 meses, né, porque assim que eu entrei, já começou a pandemia. Então, atividade concreta eu ainda não realizei. Mas o caminho, eu acho que é esse que a gente está tendo, inclusive, agora. É levantar essas discussões, mostrar para as pessoas que o racismo existe e que a mudança depende de cada um. Depende de cada um mudar a forma como enxerga o outro, né? Principalmente vocês que estão na engenharia, que provavelmente no futuro serão líderes dentro de uma empresa ou dentro de qualquer outra instituição. Então, é muito importante que vocês mudem a sua visão a respeito do outro, entendendo toda essa diferença, toda essa dificuldade que existe para as pessoas negras e sendo agente dessa mudança. Eu acho que o caminho é esse, é levantar discussões, é o que a gente vai tentar fazer no curso de engenharia metalúrgica, que é acrescentar disciplinas que trabalhem mais esse lado humano, disciplinas, inclusive, obrigatórias, não apenas optativas. Isso aí é uma crítica que, muitas das vezes, nos cursos de engenharia, as disciplinas relacionadas à formação humana, elas são optativas. Você faz se você quiser, né? Então, o agente de mudança tem de ser nós, e as políticas são essas: levantamento de discussões, criação de conversas com o intuito de mudança de mentalidade. Obrigada, Vitor. Tem aqui, pergunta agora é para você e para a Késia, tá? Fala o Vitor e depois a Késia. Na graduação, vocês sentiram alguma indiferença ou desconfiança sobre as suas habilidades ou capacidades? Por exemplo, um trabalho em grupo e a opinião sempre era invalidada, deixada de lado, ou a parte que executou do trabalho era conferida diversas vezes na procura de um erro. Já aconteceu isso com vocês? Não, comigo nunca aconteceu nada desse sentido, não. Pelo menos nesse sentido, eu fui muito feliz com os meus colegas de turma. E você, Késia? Vou deixar a câmera ligada aqui, que é mais fácil, né? Já aconteceu diversas vezes isso comigo, de uma forma que eu só fui perceber depois que a graduação terminou, né? Que eu fui perceber, nossa, isso era racismo realmente. Até de professores mesmo invalidarem minha fala, questionarem se eu realmente sei aquele conteúdo. É uma coisa muito presente numa graduação completamente embranquecida. Tem uma outra pergunta para você, na verdade um pedido, né? Se você poderia falar um pouquinho sobre o que é racismo estrutural, apesar de ser uma pauta, assim, gigante, né? Racismo estrutural, como identificar e combatê-lo, e sobre as expressões pejorativas como mercado negro, lista negra, entre outras, são parte desse racismo estrutural? Sim, eu vou começar com uma fala da Grada Quilomba, que é uma autora que eu amo, é uma psicanalista negra, que o racismo é discursivo. Então, é um elemento que as palavras dizem muito sobre essa questão racial. Muitas palavras retomam a escravidão e a palavras entende sempre o conceito do que o branco é o belo e o negro é tudo que há de mais sujo e escuro. São palavras que a gente usa de uma forma muito comum, como denegrir, obscurecer, mercado negro, ovelha negra, sempre trazem o negro de uma forma pejorativa, né? Tudo que é relacionado a essa questão é negativa. E já a branquitude é outra forma, né? A gente pode falar crime de colarinho branco, né? Claramente, esclarecer. Sim, é sempre nesse sentido. Então, o racismo, ele é discursivo, ele começa aí. Todo racismo é
estrutural. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, é porque é uma estrutura política, é uma estrutura econômica, é uma estrutura cultural, onde uma raça é considerada hierarquicamente como inferior. Então, quando a gente fala sobre racismo reverso, não existe, porque as pessoas negras não estão no poder. Quem está no poder é a branquitude. Então, vem de uma estrutura racista, não vem de um ato isolado, porque a gente vê o racismo de uma forma individual, mas o racismo, ele é estrutural, ele está dentro das instituições, ele está dentro da nossa mentalidade de se organizar enquanto pessoas, né, de reconhecer quem é um cidadão de bem, quem que é um cidadão, quem é o bandido, que bandido bom é bandido morto também, vem dessa estrutura, né? A gente não pode pensar que palavras, notícias, ideias não passam por esse racismo estrutural. A mídia é racista, o sistema judiciário é racista, ou melhor, a sociedade é racista. Então é daí que vem esse racismo estrutural. E como a gente vai combater ele? Nesse caso, acho que a pergunta da Ana Beatriz, ela vai um pouco de encontro a essa questão do discurso que você fala. Ela diz que tem um familiar que, embora tenha a pele negra, ele não se diz negro. E tem muitas falas que são racistas. Sim. Ela, sendo branca, não entende muito bem essa negação dele. Você, sendo psicóloga e tratando do assunto, percebe esse tipo de negação? É algo recorrente? Sim, a gente pode ver de várias formas, inclusive, né? É muito importante falar que as pessoas negras, elas interiorizaram esse racismo, né? Tem uma fala que eu não gosto muito de chamar algumas pessoas negras como capitão do mato, essa figura do capitão do mato. De mesmo ele sendo negro, ele prendeu outras pessoas negras. Então, quando alguma pessoa negra acha que pode ganhar algum benefício sendo branca e perpetuando o que a branquitude faz, que são essas falas racistas, que são esses lugares mais conservadores, eu digo assim, elas se sentem menos negras, né? Então, essa negação é um mecanismo de defesa do racismo também. A gente tem que entender isso, que essas pessoas sofrem racismo e, às vezes, elas não querem lidar com esse racismo. Então, o que é muito mais fácil? Negar. Eu não sou negro, o negro é o outro. Ainda mais nessa sociedade brasileira, que tem esse mito da democracia racial, que as pessoas têm essa dificuldade de falar que são negras, de reconhecer como tais, é muito comum acontecer isso. Entendi. Eu vou aproveitar esse momento, porque tem uma pergunta no chat. Me pediram para falar um pouquinho se eu já sofri racismo no IFE. Eu sou bibliotecária do campus Juiz de Fora desde 2010. E já sofri racismo, sim. Muitas vezes eu sou vista como alguém terceirizado. Não que ser terceirizado seja ruim, mas eles não enxergam que uma pessoa negra trabalhando numa instituição, que ela possa ser uma servidora de nível E. Ela tem que estar num cargo, numa função mais subalterna. Então, diversas vezes eu tive que responder que não, que eu era concursada, que eu sou bibliotecária. E eu aprendi já na graduação que eu sempre teria que fazer o meu marketing pessoal. Então, quando eu entrei na instituição, eu me posicionei de mostrar que eu era mulher, negra, bibliotecária, que tinha feito uma graduação numa instituição pública, que tinha passado no concurso público de maneira digna, e sempre fiz esse meu marketing. E acho que essa história meio que se espalhou um pouquinho. Então, quem me conhece já sabe um pouquinho que eu sou bibliotecária, porque eu comecei lá atrás a fazer esse marketing pessoal. Mas tem muita gente que não consegue fazer isso e é invisibilizado. E mesmo estando na instituição, eu acabei meu mestrado recentemente na Federal Fluminense. E eu me lembro que nas primeiras atividades de curso, eu tive a minha fala barrada. As pessoas não me deixavam me expressar. E quando eu tive essa oportunidade, aí sim é que o meu potencial foi visto como um aluno como outro qualquer, um mestrando como outro qualquer. Mas inconscientemente ou conscientemente, as pessoas, elas tendem a diminuir, a querer
deixar a gente num local como se você não tivesse capacidade de estar ali naquele local. É uma luta diária, é um fazer diário. Eu procuro também ouvir as pessoas que estão ao meu redor, de saber um pouco da história delas, que ninguém está ali por acaso, e falar um pouco da minha história para os outros. Mas eu vivencio o racismo todos os dias na minha vida, mas ao mesmo tempo tenho muito carinho da instituição onde eu trabalho e respeito também que foi adquirido por essa postura que eu tive durante a minha chegada na instituição, né? Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que a Laura tem uma. Laura. Que eu tô vendo aqui. Já ouvi que essa divisão entre os próprios negros, morenos, pretos, vem dos povos brancos, mas eu particularmente acredito vir dos próprios pretos, para não serem tratados tão negativamente nessa sociedade. Você acha que é uma divisão advinda dos brancos ou dos pretos? Sei que ficou meio preto versus branco, mas queria saber se minha visão está muito errada. Essa é uma discussão do colorismo, né, que a gente aqui no Brasil acabou importando dos Estados Unidos também. É muito difícil definir no Brasil, porque do colorismo é quanto mais a pessoa for ter a pele mais clara, né, mesmo a pessoa sendo negra, ela pode ser negra de pele clara, ter traços que não são tão negroides assim, nariz mais fino, não ter a boca tão larga. Tudo isso elabora para que essa pessoa seja lida na sociedade de uma forma mais aceitável, né? Ela não é branca, mas está quase lá. Então, todos esses nomes que a gente usa de ser mestiço, mulata, moreninha, é para não usar o termo negro e preta, que foi colocado na nossa sociedade que isso era uma coisa negativa. Então, a gente tem que entender que está tudo estruturado dentro desse mito. O mito da democracia racial, que começou na década de 30, ele veio para falar que não existe mais a raça, que a gente é uma sociedade que conseguiu evoluir, que a gente se misturou tanto que raça não é um fator tão importante. Então, por isso que a gente vê uma dificuldade muito grande do movimento negro do Brasil e da negritude brasileira de se reconhecer como preto ou como negro. A gente sempre tenta usar palavras para não mencionar esses nomes, assim, esses adjetivos. Aí veio uma briga assim do BBB, do Babu falar que negro era pejorativo, e mais uma vez é uma importação que vem de fora, que nos Estados Unidos niga é uma coisa negativa, que vem de negro, que vem dos navios negreiros, né? Que o branco que nomeou o negro, né? Tem toda essa coisa do racismo. Mas aqui no Brasil, se falar negro, se falar preto, tem um viés mais político de se reconhecer enquanto uma população realmente negra. Então, assim, é um campo que gera essa divisão toda, mas isso tudo é estruturado no mito da democracia racial, e esse mito foi feito por pessoas brancas. Certo. Vitor, tem uma pergunta aqui para nós dois. De maneira geral, vocês veem muito racismo no IFE? Não digo, é da Laura, tá? Não digo nem racismo direto, mas o próprio estrutural mesmo. E dentro disso, se vocês veem algum combate ao racismo no campus. Você quer falar e depois eu falo? Ok. Laura, não é isso? Obrigado pela pergunta. Então, Laura, eu estive, como eu disse no início, presencialmente, né, apenas 3 meses na instituição. Então, assim, eu ainda estou em processo de conhecimento, podemos dizer assim. Então, eu não sei te responder profundamente a respeito disso. Mas uma coisa eu posso dizer que eu fiquei muito feliz. Nesse concurso novo, e nesse concurso que eu participei, que eu entrei, né, entraram 3 professores, tá? 3 professores, eram 3 vagas, para a qual eu também concorri, né? Na verdade, entraram 4, e eu estava concorrendo a uma vaga que era para 3 vagas. Mas vamos contar o total. Que entraram junto comigo foram 4 professores. Desses 4 professores, tinha eu como negro, e entrou também mais uma professora também negra. E isso, para mim, eu fiquei muito feliz, né? Porque é uma esperança que a gente tem, que as coisas podem mudar. No concurso público,
conseguiu-se entrar o mesmo número de negros e brancos, assim, no caso, para o núcleo de metalurgia. Então, eu não sei te responder mais profundamente a respeito do IF, porque o meu contato ainda foi pequeno, mas pelo menos do que eu vivenciei, né, que foi o concurso, eu fiquei muito satisfeito nesse sentido. Bom, eu posso te responder como quem já está há mais tempo no IFE. Existe racismo, sim. Se você verificar quantos professores negros existem na instituição, quantos técnicos administrativos negros, além de mim, existem na instituição, quantas dessas pessoas estão em cargo de gestão, quantas atividades são feitas a título de conscientizar as pessoas sobre o racismo. Mesmo nas datas mais simbólicas, pouco se fala sobre o racismo, pouco se fala sobre a temática da cultura negra no Instituto. Os alunos do técnico, por exemplo, eles são apontados como cotistas, porque é negro. Já me falaram que são preteridos no momento de divisão de grupos. Está sendo iniciado um processo agora recente da criação do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Ele existe desde 2012, nós já estamos em 2020. Recentemente, eu fui convidada para ser membro do NEABI. E a ideia é trazer à baila essas discussões. A gente começar a fazer um trabalho que, inclusive, eu faço um chamamento aqui, para que vocês me ajudem nessa empreitada, para que a gente possa fazer um trabalho legal. Existe também um grupo de trabalho de ações afirmativas, dentre elas a institucionalização como é que diz? A banca de heteroidentificação, agora para os cursos técnicos de graduação também. Além dos concursos públicos, né, para ingresso no Instituto, haverá também para os cursos técnicos e de graduação. Então, são iniciativas que estão começando agora, e a gente está falando de uma instituição que tem 11 anos de existência. Mas a vida é luta, e é assim mesmo, é aos poucos que a gente começa a caminhar, né? Surgiu também uma pergunta bem nessa linha aí, ó. De denúncias de fraude, né? De cotas. Mas o que define a pessoa ser negra ou branca, né? Recentemente, vocês viram no Fantástico um caso de um servidor do INSS que se fantasiou de negro e colocou alguma coisa dentro do nariz, para o nariz ficar negroide, e colocou lente escura nos olhos, ele tem o olho azul, que fez bronzeamento artificial, passou alguma coisa na pele, né? Tem um caso de uma aluna que era do IFE e passou na UFJF, que também se fantasiou de negra, que fez dread no cabelo, que se preparou para a banca no dia da avaliação, e que ingressou na universidade. Esse servidor do INSS, ao que parece, ele perdeu o cargo. Mas o que define uma pessoa ser negra, para mim, é a vivência dela, além dos traços do nariz negroide, do cabelo crespo, da cor da pele, isso é o que é nítido, é o fenótipo, também é a sua vivência. De início, a lei, ela previa que a autodeclaração seria o suficiente para que a pessoa fosse realmente considerada negra. Mas, como vários casos aqui que a gente citou, as pessoas estão se valendo da lei e tentando burlar a lei para se beneficiar da cota. Ou seja, eu vou ser negro quando me for conveniente. Será que eu consegui responder um pouquinho o que é ser negro? Dá para vocês entenderem o que é que a gente vivencia no dia a dia, de você, menino negro, levar uma revista de polícia, talvez 2, 3 vezes na semana, ao passo que um menino branco, na mesma condição, talvez nunca tenha sido revistado na vida, da pessoa atravessar
à rua com medo de ser assaltado, porque é um menino negro, um homem negro que está vindo de encontro a ela, de você entrar numa loja com dinheiro para comprar, como consumidor, e você ser destratado, ou até considerado como sendo vendedor, porque você é uma pessoa negra num espaço que você não deveria estar. E aí eu poderia citar várias outras situações de vivência no dia a dia, de pequenos detalhes. Eu sou casada com um homem que é pardo, e em diversos momentos eu não posso ser considerada como esposa dele. A pessoa, ela quando bate o olho, ela não acha que ele é o meu marido, ainda que às vezes a gente esteja de mãos dadas. Então são pequenos detalhes. Ser negro é pegar a lança e combater todos os dias o racismo. Exatamente, Vânia. É um ótimo termômetro, né? O que é ser negro. Infelizmente, o termômetro é viver o preconceito. Aí a gente tem certeza que a gente é negro, quando a gente vive e vivencia ser discriminado. Eu já tive situação assim, de eu ir numa festa de casamento, muito chique e tal, e só tinha eu de negra. E as pessoas te olham. De quem está questionando? O que você está fazendo nesse espaço? Aqui alguém está falando que ser confundida com vendedora é normalzíssimo. Sempre velhinhas de classe alta, média. Opa, peraí. Sempre perguntam, minha filha, né? Você pode pegar para mim? Então é isso, gente. E eu acho que pode ficar aqui uma provocação. O Matheus está falando que já foi seguido em 2 lojas diferentes no mesmo dia. Difícil, né, Matheus? Foi ali embaixo, na casa do moço. As pessoas, elas chegam ao ponto de que se tiver um espaço no banco vazio e tiver um homem negro assentado ou uma mulher negra, tem indivíduos que não sentam do lado. Tem pessoas que escolhem do lado de quem que ela quer sentar. E dá aquela olhada, tipo assim, é o único espaço que sobrou? Vou sentar ou não vou sentar? E aí você fica assim, olhando para aquela situação, né? E é digna de dó, né? Digna de pena mesmo. E aí eu fico perguntando, me deixa a pergunta aqui, por tentar ser provocadora como a Kézia foi, de perguntar, vocês estão cômodos na estrutura? Quem não é negro? Vocês estão tranquilos? Para vocês é natural verificarem que há racismo e o que vocês fazem quando se deparam com alguma situação de racismo? A Carolina está falando que já sofreu por ter o cabelo afro. E aí eu vi uma fala, que se você está cômodo na estrutura, é preciso se incomodar. E combater essas práticas através de 4 atos. Ver, ouvir, falar e agir, né? Ver quantos negros estão naquele espaço. A gente vai no Bahamas, por exemplo, a gente vê quantas meninas negras, porque são lugares em que a pessoa tem menos representatividade, não sei, não estou sabendo me expressar direito, mas você vê a quantidade de negros que tem no serviço de limpeza de uma instituição, a quantidade de negros que tem em caixa de supermercado, em caixa de lojas. Isso é um sinônimo de que o negro tem mais dificuldade de ascender, né? Você quer falar, Kézia? Kézia? Vou aproveitar a sua provocação, né? E como que é normal a gente ver essas pessoas negras em caixa de supermercado, mas igual você falou, se você está numa festa chique com o seu esposo e você não está na posição de servir, isso incomoda. Incomoda. E além de ver essas atitudes todas, também ver quanto que as pessoas brancas reproduzem isso, se silenciando, reproduzem isso, não se sentindo provocadas e também não estudando sobre isso, porque eu acho que o racismo ficou numa questão muito de ser um problema do outro, né? O negro que tem que estudar sobre o racismo, o negro que tem que me ensinar o que é racismo. E não, né? O Silvio Almeida, o escritor
no livro Racismo Estrutural, que eu indico para todo mundo, chegou e falou: quem é especialista em racismo não são as pessoas negras, são brancos, que executam isso a todo tempo. Então, também provocar isso, sabe? Desse incômodo não ser só nosso, mas de ser de outras pessoas também que executam essas ações racistas o tempo inteiro. A Ana Beatriz está falando aqui, né, da questão do embranquecimento, que a melhor amiga é branca e namora uma negra. A namorada sofre muito porque é a única branca na faculdade particular de medicina e sente que precisa estar sempre impecável, além de alisar o cabelo por medo de discriminação. A gente está aí num momento assim, das mulheres assumindo o cabelo natural e tal, mas é um processo que vem de um sofrimento longo de embranquecimento, de tentar se adequar ao padrão, né, que a sociedade exige. Sim, eu acho muito importante isso, né? Porque quanto mais a gente ascende socialmente, mais a gente também tenta esconder a nossa negritude, né? Às vezes no cabelo, no modo de falar, no modo de gesticular, enfim, é uma coisa muito profunda que tem que ser dita e debatida. Tem um documentário que está na Netflix, porque eu sei que todo mundo aqui gosta de Netflix, chama Skin. Passa na África do Sul, se não me engano, e lá as pessoas gastam milhões, a cifra é assim, gigante, com cremes que branqueiam a pele. Eu até sugiro que vocês assistam, porque é assustador. Sim. Então, mais alguma pergunta, gente? Nós já estamos aqui às 19h18, estou preocupada com vocês, o papo está ótimo. Então, acho que nos cabe, nesse momento, agradecer por esse momento super gostoso de conversa, um tema tão pesado e que foi conversado de maneira tão leve, né? E que nos abriu tanto os olhares. Agradecer a Késia e ao Vulton pela presença, a todos vocês que ficaram aqui conosco, mais de 30 pessoas, mais de 40 pessoas, se não me engano. Espero que a gente tenha outras oportunidades. A Andressa está terminando aqui, ó. Não basta ser racista, é necessário ser antirracista, né? E eu termino falando uma frase de Martin Luther King que eu ouvi hoje. Eu não me preocupo com o ódio dos maus, mas com o silêncio dos bons. Nossa, muito bom, gente. Queria agradecer a presença de todos Caroline, vocês. está encerrando. Queria agradecer a presença de todos vocês, ministrantes, a galera que está assistindo, que participou. É muito legal ver tanta gente interessada no assunto de fato. E assim, a gente queria lembrar que a gente do CACEM está promovendo vários workshops ao longo dessa quarentena para todo mundo, tá? Aberto a qualquer um. Tem workshop técnico, tem de gestão, tem de causas humanitárias também. Então, podem acompanhar a gente no perfil lá. E a gente finalizou aqui. E eu queria pedir para os nossos ministrantes, né, ativarem as câmeras para a gente poder tirar um print, como se fosse uma foto de final de palestra. É o que tem para hoje. Então, pode ativar a sua, Tia Vânia, que aí... Vou ativar. É só para foto, aí não tem problema. Vou só mover a minha manivela aqui. Mas no mais, pessoal, aproveitar aí, a Tia Vânia está movendo a manivela, agradecer mais uma vez. Fiquei muito contente em poder participar com vocês. Me coloco à disposição lá, no núcleo, por enquanto virtualmente, né? Mas lá no núcleo de metalurgia, sempre que quiser precisar de alguma coisa, tá? Me coloco à disposição. Quiserem conversar sobre algum tema, seja técnico ou seja na área humana, estou à disposição e muito obrigado a todos. Obrigada a você. Eu também estou à disposição de vocês, viu? Espero que vocês me ajudem a fazer o... Vou aproveitar também, gente, para agradecer pelo convite, para falar que também estou à disposição. Como eu já disse, lá no Muito Além da Terapia, a gente continua com essa discussão e com outras tantas, então vocês se sintam à vontade para ir lá, perguntar, né, e participar também.